A gente esteve aqui em junho, foi do ano passado, foi maravilhoso. Fiquei muito feliz pelo convite da nossa pastora, de Gabi também, de vocês, de nos receberem aqui de novo. Eu não vou me apresentar, não. Se você quiser me conhecer, eu vou ficar aqui até 3 horas. Vai conversar comigo, vai perguntar como é que eu estou. Isso mesmo. Entendeu, gente? Não. Vai conversar comigo. E aí, você está bem? Sua mãe está bem? Você vai? E aí, o que você está fazendo? Vai conversar comigo, eu gosto de conversar. Então, nós estamos felizes demais por estarmos aqui. Ano passado a gente esteve aqui ministrando sobre obediência. Muito bom, foi muito abençoado por aquela palavra. O Senhor requeriu muitas coisas daquela palavra na nossa vida prática. O bom é assim, né? Quando isso acontece. E hoje a gente quer trabalhar algumas perspectivas proféticas aqui. O nosso nível de profetismo, ele foi corrompido ao longo dos anos, porque os falsos profetas, as falsas teologias, as falsas doutrinas tornaram o serviço profético mais místico do que ele é. E isso acabou levando o nosso coração ao apego exagerado por alguns tipos de movimentações e de comportamentos que na maioria das vezes não vem do Espírito. Por que não vem do Espírito? Porque tudo aquilo que é profético, seja a profecia, seja os dons, seja a expressão da adoração, tudo isso só pode ser gerado pelo Espírito da profecia. E a Bíblia diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Então, se nós queremos nos mover profeticamente, a gente recebe uma palavra, a gente adora de uma forma mais extravagante, a gente diz que isso é profético, mas isso não gera em mim conhecimento de Jesus e revelação da sua vida, da sua obra e do ministério que ele realizou na terra. Isso não veio do Espírito genuíno da profecia, porque tudo aquilo que Deus ele gera por meio do Espírito da profecia é para nos levar ao testemunho de Cristo. Tá certo, gente? Então a gente vai trabalhar aqui algumas perspectivas extremamente fundamentais e necessárias para esse tempo como igreja. Não é a Casa da Bênção, não é a Rede Love Fire, não é. É a Igreja de Cristo na Terra. Tá certo? Então tudo o que nós estamos fazendo e vivendo nesse tempo precisa ser restauração do culto a Deus. Ou por que eu falo isso? Porque desde o ano passado, o Senhor ele começou a gerar no meu espírito uma série de mensagens proféticas sobre a restauração do culto a Deus. Então a gente serviu falando em outros lugares sobre disciplinas espirituais, sobre a vida coronel, fala sobre uma vida diante de Deus. E isso não cessou no nosso espírito. Isso permaneceu aceso, não somente para a nossa vida prática, como casal, como família, como servos de Deus, mas como também ministros do Evangelho. Então, quando eu olho para alguns irmãos que nós acompanhamos no ministério, que também nos acompanham, a restauração do culto a Deus também se tornou a tendência da pregação deles. E o porquê isso acontece? Porque é uma modinha nova? Não, irmão. As tendências de palavras, elas são apontamentos proféticos sobre o que Deus já fez no passado, sobre o que Ele está fazendo no presente e sobre o que Ele vai fazer no futuro. É por isso que Amós disse que Deus ele não faz nada na terra sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Então os profetas são aqueles que conseguem discernir, perceber a movimentação de Deus há tempos à frente, mas conseguem preparar o povo de Deus no presente para anteciparem uma realidade, tá certo? Então quando eu vejo vocês se reunindo no período de carnaval para trabalharem abordagens sobre devoção e contentamento, é o espírito de profecia. Por que o espírito de profecia? Porque é Páscoa. Ninguém entendeu nada, que bom, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, só para você ter ideia, quantos aqui estão acompanhando o avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos? Levanta a mão aí para eu ver. Pronto.
O que é aquilo ali? Aquilo ali, Felipe, é a restauração do culto ao Senhor. Porque a gente ora tanto, né? Ó Deus, faz na terra como é no céu. Quem já orou isso aí? Você já orou, tudo ligado, né? Todo mundo ora. Deus, faz na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Beleza? Mas ele já parou para ter consciência de fato o que o que são as regiões celestiais, como é o culto a Deus. Nas regiões celestiais, o culto a Deus ele não tem fim, ele não tem interferência, ele não tem término. Porque as regiões celestiais falam sobre uma dimensão espiritual que está dentro da eternidade. Então, tudo o que acontece nos céus está submetido ao trono de Deus. E nós precisamos entender que a igreja, ela precisa se movimentar como o trono de Deus se movimenta. Tá certo? E o porquê disso? Porque somos uma igreja que na sua identidade é profética, não só por isso, mas porque nós não podemos ser uma mula sem cabeça. Nós não podemos ser um corpo desmembrado da cabeça que é a igreja. Então, se Cristo, nessa estação litúrgica, está se movimentando, nós precisamos entender o que Ele está fazendo e entrar no que Ele está fazendo. E aqui eu quero deixar bem claro o que é que Deus está fazendo. Ele aponta isso nas Escrituras por meio das festas bíblicas, tá certo? Então, provavelmente, a maior parte de nós que estamos aqui não ouvimos falar sobre isso. Algumas pinceladas que nós vamos fazer aqui para trazer uma compreensão mais apurada sobre devoção e contentamento está relacionado à restauração do culto ao Senhor, tá certo? E uma das comunicações proféticas de Deus ao longo das eras, ao longo da história, no povo de Israel e na igreja como povo de Cristo, é Páscoa. Então, só para você ter ideia que aquilo que o Espírito gerou no coração de vocês para falar sobre contentamento e devoção, converge com a estação litúrgica que nós estamos vivendo como igreja, que é a estação da Páscoa. E o que é que isso significa? Muita coisa. E daqui a pouco a gente vai chegar lá. Só para você ter ideia, nós estamos hoje no dia 19, né? Dia 19 de fevereiro. Daqui a 3 dias, nós vamos entrar no período chamado Quaresma. Quantos já ouviram falar da Quaresma? Pronto. E, gente, a Quaresma é um período de 40 dias, onde o chamado de Deus para o seu povo é a dedicação intensa ao Senhor. E o que é que isso significa? Restauração do culto a Deus. Por que é necessário um período de 40 dias se dedicando ao Senhor? Por causa da Páscoa. E aqui eu falei nesse instante que nós não podemos nos movimentar fora do trono de Deus, e porque nós não somos uma mula sem cabeça, um corpo desmembrado. Então, quando Jesus vem para a terra, Ele não vem só desfazer as obras do diabo. Eu lembro que a gente falou sobre isso aqui com viemos. Jesus não vem só desfazer as obras do diabo, salvar o que havia se perdido, libertar, curar, expulsar demônio, todas aquelas coisas que Ele faz extremamente poderosas e necessárias, e que nós também temos que viver na nossa vida prática. Mas, além disso, Ele vem manifestar na terra a agenda de Deus. A agenda de Deus é libertar o endemoniado? Sim ou não? É curar o enfermo? É pregar o evangelho? É repartir o pão com bola? A agenda de Deus. Esses são comportamentos dentro da agenda de Deus. Só que, ao longo das eras, Deus, Ele manifesta a sua agenda, que é uma comunicação profética para aquilo que Ele já fez no passado, para aquilo que Ele está fazendo no presente e para aquilo que Ele vai fazer no futuro. Então, quando Cristo vem na sua primeira vinda, Ele vem para nos falar sobre a Páscoa. E o que é que isso tem a ver, rapaz? Páscoa, ovo de Páscoa. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que a Páscoa, ela não fala sobre o coelhinho que sai da floresta para dar ovo de chocolate às crianças, não.
mas fala sobre Deus caminhando na terra no meio do seu povo. Fala Deus andando de novo aonde os homens habitam. E o que é que isso significa? Significa que se Deus decide andar na terra caminhando onde os homens habitam, é porque Ele tem alguma coisa para fazer. E o que Deus faz nesse período de Páscoa é retirar o seu povo da escravidão, é retirar o seu povo do império das trevas, é remover a culpa e o pecado desse povo por conta do sacrifício do Cordeiro Pascual. A primeira referência que acontece para descrever a Páscoa é quando Adão cai. E aqui tem algo muito sério, porque olha que coisa, a palavra Páscoa, que vem do termo psache, significa passar por cima, fazendo referência em Deus estar ali na terra de rolé? Não, mas Deus ele tem uma atividade a fazer, Ele tem um propósito a cumprir. Então, de tempos em tempos, Deus decide pisar na terra para fazer algo novo, que na verdade não é algo futuro, mas algo que Ele já fez no passado, na primeira vida de Cristo. E esse tempo ele é redimido. E o porquê nós precisamos entender a agenda de Deus? Porque se nós não compreendemos isso, nós vamos ficar de fora do que Deus está fazendo. O primeiro episódio de Páscoa faz a referência a quando Deus descia no jardim para encontrar Adão. Deus passava pelo jardim, caminhava no jardim. Aquele é o que de Páscoa. Só que qual é o episódio que acontece ali em Gênesis 3? Adão peca contra Deus, Adão e Eva pecam contra Deus. E agora ele discerne a movimentação de Deus. Olha que coisa. Mesmo tendo pecado contra Deus, Adão consegue discernir a movimentação de Deus, porque ele ouve os passos do Senhor caminhando no jardim. Só que qual é o comportamento que ele tem? Ele foge da presença do Senhor, porque ele estava nu. E aí, o que é que Deus decide fazer? Tem aquele episódio de confronto todo, né? Entre Deus, entre Adão, entre Eva, entre a serpente. Mas Deus agora ele decide matar um animal. Ele arranca o couro, a pele de um animal, para fazer vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva por causa do pecado que eles cometeram. Quem é que você acha que era esse animal? Que apontamento profético é esse? Ali era o cordeiro. Porque se não houver derramamento de sangue, não há purificação de pecado. Mas além disso, também é um apontamento, porque todo o sangue de Cristo foi vertido no madeiro. E ele teve a pele do seu corpo, que em Hebreus diz que era o véu do seu tabernáculo, despedaçado, dilacerado com as chicotadas. Então, assim como Deus dilacerou a pele de um animal para fazer roupas para Adão e Eva, Cristo teve a pele do seu corpo dilacerada por causa do nosso pecado. Então, dia 9 de abril, um dia depois do meu aniversário, que é 8 de abril, 7 dias antes do aniversário de minha esposa maravilhosa. Vocês são muito bonitas, mas a minha mulher ela é de abril. Então, dia 9 de abril, nós entramos no nosso calendário ocidental no período da Páscoa, Psache. Para os judeus, ela acontece no primeiro mês, que é o mês de Nissan. E o que é Messias? Que tudo isso tem a ver com contentamento e devoção. Tem a ver várias condutas que Deus requer do seu povo nesse período. E a gente vai chegar lá. Então, quantos lembram aqui que os filhos de Israel estavam escravizados no Egito? Todo mundo já leu isso? Provavelmente. Né? Só que quando chegar lá em Êxodo 5, Deus chama Moisés e Arão e diz assim, ó, vá lá agora a Faraó e diga o seguinte: deixe o meu povo ir.
certo? Se você está com a Bíblia aí, Êxodo capítulo 5, pode abrir, por favor. Vão abrindo aí que enquanto isso eu vou colher. Se acostumem comigo, viu? Quem pode ler aí? Êxodo 5, do 1 ao 3. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Pelo amor de Deus, o povo de Israel está no Egito, escravizado, oprimido. Deus levanta 2 homens, um libertador. A figura de Moisés aí tem a ver com a apostolicidade. Ah, mas Moisés era profeta de Deus. Sim, ele é uma das primeiras referências proféticas nas Escrituras. Mas aí nós temos a figura de Moisés como um apóstolo e a figura de Arão como a voz profética, porque o próprio Deus tinha dito que Arão seria o profeta de Moisés. Só que o que é que acontece ali? Deus manda Moisés e Arão irem até Faraó dizer o seguinte: ó, liberte o meu povo para que eles me prestem uma festa no deserto. Quer dizer que Deus gosta de happy hour? Na linguagem dos jovens, Deus gosta de um reggae? Sim, irmão, Deus gosta. Mas há um padrão. Então, o próprio culto a Deus é uma festa solene. Só que no texto que nós lemos, não é uma festa qualquer. O que Deus está dizendo para Faraó é: deixa o meu povo ir para que eles entrem em Páscoa. Por que você acha que eles viveram ali caminhando no deserto por 40 anos? Porque esse processo de 40 anos era um processo de quaresma do povo de Israel após a libertação. E o que é que eles são chamados por Deus para viver nesses 40 anos? A restauração do culto ao Senhor. Tá certo? Então, o objetivo de Deus em promover a libertação é adoração. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Aquelas frases de pastor itinerante. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o objetivo de Deus em promover libertação para o seu povo é adoração.
Amém. Vocês entenderam isso? O porquê Deus te libertou? Mas a adoração aqui não está falando sobre um comportamento, mas um estilo de vida diante da presença de Deus. Só que você vê, olha o contexto. A galera estava trabalhando, eles estavam aí nesse período construindo duas cidades, Pithom e Ramsés, que eram cidades celeiros, mas também eram templos idólatras. O bicho pegava lá. E aí Deus diz o seguinte: rapaz, você quer tirar o povo daqui para que eles alterem a sua forma de trabalho? Eles parem de trabalhar. Porque todo chamado de Deus, ele precisa modificar tudo aquilo que estamos vivendo na nossa vida. Quando Deus nos chama para o serviço da adoração, isso precisa alterar todas as áreas da nossa vida. E o que está acontecendo lá com a galerinha, com os irmãos nos Estados Unidos, é isso. Deus chamou para um culto ininterrupto, e isso alterou todas as áreas da vida desse mundo. Então, uma dica aqui de libertação: a gente também, infelizmente, corrompeu muitos sentidos sobre libertação. Tem que fazer um processo de libertação 7 vezes. Vai agora para o pastor. Mão na cabeça, mas quando a gente pensa sobre esse princípio de libertação, se quando a presença de Deus vem e ela nos convoca a um culto contínuo diante do Senhor, e esse culto, por conta da presença, consegue alterar todas as áreas da nossa vida, significa que a restauração que eu e você precisamos nas áreas da nossa vida pode ser resolvida quando nós estamos diante do Senhor. Faz sentido? Se não fizer, você pode dizer: estou me importando com isso não. Eu não quero que ninguém concorde comigo, eu quero que vocês entendam. Quando Deus ele retira o povo e eles caminham ali há 40 anos no deserto, acontecem ali um estabelecimento de 3 condutas. Então, se você está com um caderno aí, anote. A primeira conduta é techuvá. Aí você vai entender sobre contentamento e sobre devoção. A primeira conduta que Deus estabelece para o povo é techuvá. E o que é techuvá? Techuvá fala sobre confissão e arrependimento. Então a igreja nesse tempo ora muito por avivamento, né? Só que se você perceber, os grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história, todos eles foram marcados por um período grande de conversões. E essas conversões aconteciam quando o povo se arrependia e confessava os pecados. Então, no deserto, nesse período de Páscoa, a primeira conduta que Deus estabelece para o povo é techuvá. E techuvá fala sobre confissão e arrependimento. Fala sobre retornar à origem. Então, que coisa interessante. Se Deus ele está chamando o povo para retornar à origem, é porque esse povo não estava mais vivendo como eles foram formados por Deus para ser. Então isso fala literalmente sobre uma mudança, uma transformação, arrependimento. Techuvá significa retornar à origem para viver como um filho de Deus legítimo. Então, quando Deus tira o povo de Israel do Egito e estabelece ali para eles o culto ao Senhor, Deus faz isso não porque Deus é carente de adoração, irmão. Deus não é carente de adoração. A Bíblia diz que Ele é pleno em si mesmo. Então nele não há falta alguma. Mas o porquê Deus quer restaurar a adoração? Porque quando eu e você vivemos uma vida diante do Senhor, em um culto contínuo diante do Senhor, é nós que somos transformados.
nós voltamos para a nossa origem como filhos de Deus sem o pecado. Porque o homem foi gerado em Deus antes da fundação do mundo para que ele fosse motivo do louvor da glória de Deus. Então o homem foi gerado para glorificar a Deus. E nós perdemos essa característica por causa do pecado. Então Deus estabelece uma primeira conduta, que é confissão e arrependimento. Então, quando uma pessoa ou nação eram confrontados pelo pecado que praticavam contra o Senhor, eles rasgavam as suas roupas, trocavam as vestes antigas por pano de saco grosseiro e colocavam cinzas sobre o alto da cabeça. E eles realizavam práticas constantes de jejuns e orações a fim de clamar pelo perdão do Senhor para que tivessem os seus pecados perdoados. Isso está também em Neemias 9, versículo 1. No dia 24, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de demonstrar tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os pagãos e, em sinal de tristeza, vestiram roupas de saco e pano grosseiro e colocaram cinzas sobre a cabeça e começaram a confessar os seus pecados uns aos outros, porque tinham pecado contra o Senhor. Então, uma vida de devoção e contentamento, ela precisa primeiro ser construída no lugar de arrependimento e confissão do pecado, tá certo? E o porquê isso? Porque Provérbios diz que aquele que cobre a sua transgressão, ele nunca prosperará. Isso aqui não está falando que você vai deixar de ganhar o carro que você está orando, vai deixar de comprar a casa ou aquela roupa legal que você quer usar, falar nada disso. Mas a prosperidade aqui, ela está relacionada com uma fluência legítima da parte de Deus em todas as áreas da vida. Fala sobre plenitude, ou seja, aqueles que não confessam as suas transgressões não serão plenos, mas aqueles que confessam e deixam, eles vão alcançar misericórdia. E alcançar misericórdia aqui tem a ver com Deus colocar um miserável no coração. Porque misericórdia, miséria e córdia de coração, do grego. Então misericórdia fala sobre colocar um miserável no próprio coração. Como é que Deus vai colocar um miserável no coração? Quando esse miserável, ele vai confessar a sua culpa e abandonar o seu pecado para viver uma vida diante de Deus. E aqui eu quero fazer um ato profético. A gente corrompeu também os atos proféticos. Hoje a galerinha utiliza disso de uma outra forma, mas os atos proféticos, eles são bíblicos, irmãos. Eles acontecem ao longo de toda a Escritura. E o primeiro ato profético que eu quero fazer é sugerir você a confessar um pecado não confessado. Você não vai fazer isso para mim, não. Você vai procurar um irmão de sua confiança, um irmão maduro na fé, que você sabe que não vai dar guarida nos Deus e expor a sua vida de forma desnecessária. Então você vai procurar essa pessoa que você considera como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e vai confessar o pecado. Ah, mas a Bíblia não diz que a gente tem que confessar o nosso pecado ao Senhor. Sim, mas em Gálatas, a instrução de Paulo para os Gálatas é para que eles confessassem as suas culpas uns aos outros e orassem. Tá certo? Quem está comigo? Amém. Vamos fazer isso? Não agora. Mas anote aí no seu caderno. O primeiro ato profético é confessar um pecado não confessado a algum irmão. O porquê eu preciso fazer isso? Porque Deus estabelece o deixo-vá para quebrar. Quer dizer, Deus estabelece 3 condutas para o povo de Israel para confrontar as 3 raízes da impiedade, que são cobiça dos olhos,
concupiscência da carne e soberba da vida. Então, você confessar, se expor ao pecado, vai confrontar o seu ego, o seu orgulho, a sua altivez, a sua arrogância de se sentir maior, melhor do que o outro, e vai levar o seu coração para um lugar de humildade. Então, quando Deus estabelece essa primeira conduta chamada de techuvá, era para confrontar a soberba da vida. Tá certo? Glória a Deus. Segundo, a segunda conduta que Deus estabelece é tefilá. Tefilá. E a tefilá fala sobre a restauração das disciplinas espirituais, a restauração do culto individual e do culto coletivo. Então, por meio dessa conduta, o chamado de Deus para o seu povo é para que o povo voltasse a se apegar a Deus. Então, tefilá significa apegar-se a Deus. Escreva aí. Então, a gente está sobre a temática contentamento, devoção e contentamento, não é isso? Mas nas Escrituras não existe em si a palavra devoção. Ela é uma transliteração de duas palavras. A primeira palavra grega do Léo, que é devoto, aquele que dedica-se ao Senhor, e pietas, que fala sobre ser zeloso com as coisas sagradas. Tá certo? Então, o termo devoção que nós usamos aqui, ele é um termo teológico. Tá certo? Então, a teologia aponta que todo o comportamento de se viver uma vida diante de Deus, apegado a Deus, apegado às coisas espirituais, é devoção, quando na verdade todos os apontamentos que as Escrituras nos dão é sobre piedade. Tá certo? Então, o chamado de Deus para nós nesse tempo é para vivermos uma vida piedosa. Tá certo? Então, vamos viver também uma vida piedosa na prática do tefilá, que é apegar-se a Deus. Fala literalmente sobre a restauração do culto a Deus e das práticas espirituais. Tá certo? E aqui eu sinalizei algumas disciplinas espirituais que precisam ser restauradas na nossa vida. Por que as disciplinas espirituais precisam ser restauradas na nossa vida? Porque elas servem para a manutenção da espiritualidade. Elas também são a plataforma pela qual alcançamos o conhecimento de Deus. Mas além disso, elas também são fundamentais para nos revestir da força e do vigor do Espírito para resistirmos às tentações. Quantos se lembram aqui de Jesus no deserto? 40 dias, 40 noites de jejum. O que é aquilo ali? Quaresma. Aquele período ali que Jesus é levado pelo deserto, é Páscoa. Antes dele ir, pouco depois dele sair do deserto, ele está caminhando lá pelo batismo de João no Jordão. Inclusive aqui é um bom lugar para se batizar, pega a gostei desse livro. Jesus está lá andando, e aí de repente João Batista olha para ele e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Toda vez que você vê essa expressão na Bíblia, aquilo ali está falando sobre Páscoa. Então a gente precisa já restaurar o temor pelas coisas sagradas. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai chegar mais a fundo ali em uns pontos bem interessantes que o Senhor quer nos sinalizar. Mas logo a gente chega. A primeira disciplina espiritual que eu sinalizei aqui é paixão pela presença. Escreva aí. Paixão pela presença. O porquê eu devo ter paixão pela presença? Porque a paixão pela presença fala sobre a ardente expectativa do retorno triunfal de Jesus Cristo. Então, grande parte da igreja brasileira hoje, ela não deseja o retorno de Jesus. Ela deseja
deseja aquilo que Jesus faz. Ela deseja o ministério, ela deseja o reconhecimento, ela deseja as bênçãos, mas ela não deseja que o amado da nossa alma volte. Então a paixão pela presença está relacionada com uma expectativa escatológica. Tá certo? Porque você congrega, porque você vai para a igreja, porque você serve na igreja, porque eu sou apaixonado pela presença. E por que você é apaixonado pela presença de Deus? Porque eu desejo coisas novas. Nós precisamos restaurar essa prática no nosso meio, porque a paixão pela presença é uma disciplina espiritual que está relacionada a uma vida de Deus. Pegou a visão? Segunda disciplina é a leitura bíblica, irmão. Eu e minha esposa, a gente está em uma prática lá em casa, diária, planejamento de 6 em 6 meses, ler a Bíblia toda. Vai ser massa, é muito bom. De forma cronológica, leituras sequenciais. Só que não fala, essa disciplina espiritual aqui, de leitura bíblica, não está falando sobre você ler livros de teologia e muito menos ler a Bíblia de uma forma desregrada, sem a atenção devida, mas ler por ler. Não está falando disso, mas está falando sobre você encontrar a Deus por meio das Escrituras. Então nós precisamos pegar as Escrituras, pegar a Bíblia. A minha Bíblia hoje está digital, essa daqui. A gente precisa sair disso aqui na rua, gente. Não pode carregar na mão não, mas você pode carregar o celular. Então bota pelo menos umas 3 traduções diferentes aí no seu celular, tá? E vai lendo no trabalho, na sua ida para o trabalho, na volta de casa. Faz isso. Estuda as Escrituras, se aprofunda no Evangelho. Tem gente que não sabe, que congrega há 30 anos, mas não sabe nem o que é Evangelho. Eu sou evangélico, tá certo, eu sei que você é evangélico. Glória a Deus que você é evangélico, você é um salvo de Jesus. Se você recebeu Cristo, você é um salvo. Mas o que é o evangelho? Tem gente que não sabe, gente. Isso é uma vergonha. Então a gente precisa amar as Escrituras. Precisamos dedicar tempo lendo, estudando e buscando a revelação e o conhecimento de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Tá certo, gente? A terceira, serviço. Escreva aí. Serviço. Então, olha que coisa interessante. Deus tirou a galera do Egito para que eles prestassem uma festa. Tá certo? Dentro dessa festa há um culto. E dentro desse culto há serviço. Entendeu? O culto em si é serviço a Deus. Então, eu esqueci se é Salmo 40, eu acho que é Salmo 40. Salmo 40 eu acho que é um salmo de Moisés. E aí eles estão ali trabalhando na construção do tabernáculo. E ele diz lá no Salmo 40: Senhor, fortaleça as obras das nossas mãos, revele a sua glória aos seus filhos, mas aos seus servos revele suas obras, manifeste suas obras. O que é que ele está falando ali? Ele está falando: Senhor, dá força, Senhor, para que consiga construir um lugar para a habitação dessa presença, porque o tabernáculo era isso. Então ele estava pedindo força para que o povo continuasse servindo a Deus como precisava servir. Então essa disciplina espiritual do serviço, ela não fala só sobre servir a Deus, servir na igreja, varrer o chão, lavar o banheiro, mas também fala sobre você ser um bom pai, um bom marido. Também fala sobre você ser uma boa esposa, uma boa mãe. Também fala sobre você servir bem no seu trabalho. Também fala sobre você servir o seu irmão. Pô, meu irmão, está precisando de quem na sua casa? Pô, tu querendo rebocar o parede? Vai descansar, deixa eu faço. Você está com os braços fortes, tu consegue rebocar bem uma parede, carregar um cimento nas costas. Vai servir, rapaz. Porque o bom obreiro provado, ele é gerado no serviço. Aí a gente quer ser usado por Deus no ministério, quer ser pastor, quer ser isso, quer aquilo todo, mas a gente não aprendeu a servir aí. Então nós precisamos
restaurar o serviço. Tá certo? Vocês estão com a cara feia assim, olhando para a minha cara. Estão com fome já? Deixa eu ver. 1, 2, a quarta. A quarta é o exercício da fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E a fé sem as obras, ele é o quê? E porque eu preciso estudar a Escritura, abençoado? Porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Você viu que está tudo ligado? Está tudo ligado uma coisa na outra. Mas a fé é um exercício. Quando eu vou ensinar sobre dores espirituais, sobre cura, sobre essas coisas, eu falo sobre isso. A fé que você tem que ter para curar uma dor de cabeça